Olá, pessoal. Boa noite. Sejam todos muito bem-vindos ao canal da Consu Pintura em Tecido. Consu Pintura em Tecidos, o seu canal de pintura jogada. Vamos colorir o mundo? Vamos pintar? Porque o mundo gira e a gente pinta sempre, ok? Não esqueça de deixar seu like, fazer um comentário, compartilhar. E se você não é inscrito e tá chegando agora, caiu aqui assim, ó. Se inscreva no canal, porque você vai gostar. Ok? Eu coloquei ontem na comunidade uma chaleira que eu pintei e alguém me perguntou a cor. Aí acho que eu falei errado a cor, eu falei que era chocolate marrom. Mas não é não, é telha. Telha com rústico, tá? Então, para quem não me conhece, eu sou a Consu, pintura em tecido, eu pinto tecido já há muitos anos. Esse é meu trabalho. Se você tiver interesse em peças pintadas, riscos especiais, panos riscados, o meu celular é 41 99182 7271. Vou baixar um pouquinho mais para ver se... vou começar desse lado. Eu vou fazer a chaleira. Então, eu vou abaixar para pegar mais a chaleira. Ok? O risco tá bem clarinho, mas tá aqui, gente. Então, vamos lá. Vou dar uma reforçadinha aqui, só onde eu tenho que arrumar a tampa da chaleira. Então, vou fazer essa chaleirinha com margaridas, tá bom? Então, vamos lá, vamos começar a pintar com o telha. Eita, que tal? Eu tô esquecendo o nome das tintas, hein? O telha. Tô achando que esse telha é tão escuro, mas agora eu já comecei e vou fazer. Depois eu coloco um pouco de marfim em cima. Aí vamos passar o telha nessa parte do corpo da chaleira, né? Da barriguinha da chaleira. Vamos passar o telha. Esse paninho é um paninho fino que eu tenho. Porém, ele seca muito bem. É um tecido de puro algodão mesmo. Muito bom. Vamos indo, vamos pintando, porque melhor é sempre possível. Vem comigo pintar. Vamos colorir o nosso mundo. Passando aqui o telha. Passar um pouquinho do clareador. Tô passando o telha com o pincel Pituá. Hoje eu vou usar bastante o pincel Pituá, para vocês verem o que dá pra gente fazer com ele. O porquê nome dessa pintura, né? Pintura jogada. Você lasca a tinta aqui e manda brasa. Passamos, aí vou dar uma molhadinha com o clareador. Lembrando que eu passo o clareador por cima, eu não passo por baixo. Porque, como o clareador é misturado com água, ele pode expandir para fora do tecido. E também, se você coloca primeiro o clareador para depois ir passar a tinta, em algum lugarzinho onde não pegou o clareador, a tinta vai ficar mais escura. Aí o que acontece? Vai ficar uma manchinha no tecido. Aqui tem uma manchinha, não sei se vai aparecer no vídeo,
É onde eu pinguei um pouquinho da tinta que eu tô fazendo fundo. Que esse fundo aqui eu fiz com a tinta camurça e o marfim. O marfim. Aí os cantinhos aqui eu já peguei um pincelzinho menor para fazer esses cantinhos entre as flores. Mas depois a gente vai fazer a margarida e o que vai acontecer? O branco acaba pegando um pouquinho por cima da cor da chaleira. Aí sim, nós vamos agora escurecer, né? Fazer uma sombra em todos os lugares onde as pétalas das flores estão pegando em cima da chaleira. Que o que diz? É que elas estão fazendo sombra na barriga, no corpo da chaleira. Então, a gente vai passar aqui em volta das pétalas o rústico, que é o que eu tô usando para fazer a sombra, né? E a parte mais escura dessa chaleirinha na cor telha. Passei o rústico. Aí vamos rodando o pincel para que essa tinta vá se esfumaçando, se diluindo e se mesclando com a telha, a cor telha, que é aqui de baixo. Não é a telha de pôr na casa, não, é a cor telha. Aí você vê que ficou alguma mancha ou que você acha que ficou muito escuro, você pega a cor de base, né, que é a cor de fundo, que é o telha, e olha só, você passa e você vai suavizando essa sombra, ok? Já vou pôr aqui também na tampinha, porque embaixo dessa tampa tem uma sombra, né? Com o rústico. Então, já vou passar aqui na tampa. Será que tá pegando a tampinha? Tá. Tô trabalhando com pincel Pituá, número 8. Aí dou uma retocadinha para fazer bem as beiradinhas aqui, para ficarem bem acabadinhas, não ficar com aquela pintura esfolada, né? Vou pôr um pouquinho também do clareador. E daí vamos fazer... sumiu meu risquinho ali. Mas eu sei onde é que tá. Embaixo da tampinha da chaleira, aonde a tampa está fazendo sombra. Ok? Aqui, onde o pegadorzinho também faz um pouquinho de sombra na tampa. E aqui para baixo. Me deu uma borradinha ali, eu passei o dedo. Será que tá dando pra ver bem? Vamos sombreando. Aí, pra esfumaçar essa tinta e se mesclar bem com a da base, para esfumaçar, você pega a tinta de base, que você vai conseguir esfumaçar melhor essa tua sombra, ok? Vou passar um pouquinho na beiradinha aqui para fazer isso, puxar como se fosse um abaulado, para pegar o abaulado, né, o arredondado da chaleira. Que ela tem formas em forma curvilínea.
esfumaçando. Olha só. Outro lado. Vamos trazer para dentro essa tinta. Também assim, de forma abaulada, curvilínea, para quê? Dá o efeito, né, do redondo da chaleira, para ela não ficar chapada. Ok? Agora aqui na tampinha também, um pouquinho aqui, e vamos trazer para dentro. Como sempre, eu tô pintando aqui. Esse aqui é um pano para mim entregar também, que é uma encomenda. Daí eu já tô aproveitando e pintando aqui, fazendo uma videoaula para vocês, bem bacana, né? Não sei se eu posso dizer que é uma videoaula. Eu passo o que eu sei. Não sou assim uma mestra excepcional da pintura, mas dou minhas cacetadas. Consigo mostrar aquilo que sei fazer, né? Aí peguei aqui o pincelzinho pituar, só para dar uma... Como se você estivesse penteando, sabe? Alisando, arrumando tua pintura, sabe? O pincel pituar, pelo fato dele estar assim gasto e ser arredondado, né? E as cerdas estarem gastas, ele funciona como uma brocha. Só que uma brocha mais macia. Aí tem uma pontinha de tinta aqui que não quer sair. Aí, saiu. Olha só. Aí nós vamos trabalhar a luz. A luz eu vou fazer com o marfim. Vou experimentar, gente, porque o que eu gosto mesmo é de fazer com o branco. Mas vamos lá. Eu vou fazer isso aqui, ó. Mas bem rápido eu vou pegar o pincel e vou trabalhar para lá e para cá. A mesma forma, né? Curvilínea. No abaulado da chaleira. Porque você vai dando a luz. Que aqui é como se a luz estivesse batendo bem no centro da chaleira, ok? Vai colocando aos poucos, né? É conforme o que você quer de luz na tua chaleira. Sempre assim, abaulada, de forma abaulada. Aqui a gente já vai fazer o friso da tampa da chaleira. Vou pegar um pincel menor aqui já. Tô trabalhando com os pincéis da Tigre, os pincéis 151, né, da referência 151. Aí eu uso, esse aqui é o número 12, daí eu uso o 16, o 8, depende do tamanho do trabalho que eu tô fazendo aqui. Agora, esses são os pincéis que eu tenho, que eu já uso há muitos anos. Eu vejo falar dos pincéis Castelo, só que aqui em Curitiba não encontrei esses pincéis. E como eu uso esses da Tigre já há muitos anos e eu tenho bastante pincéis, e não é porque eu tenho bastante que eu só uso eles, é porque realmente foi aqueles com os quais eu me adaptei. Era o que tinha para comprar nos lugares que eu comprava, né? Então a gente vai se acostumando com esse tipo de pincel. Mas você não necessariamente vai ter que usar esse, porque às vezes, pelo fato de ter as cerdas mais duras, tem gente que talvez não consiga se adaptar com esse tipo de pincel. Então, daí você usa aquele pincel que você vai se adaptar mais, aquele no qual você já está acostumado a fazer teu trabalho, né?
O efeito, eu acho que acaba sendo quase o mesmo, porque tudo é uma questão do trabalho, né? De você treinar esse tipo de pintura. E esse tipo de pintura que eu faço, eu acho que é um tipo, que é um estilo, assim, extremamente fácil de fazer. Né? Ó, você colocou aqui, primeiro você vai jogar essa tinta aqui, ó, toda da base, em cima daquilo que você vai fazer. Né? Então, olha só. Você colocou a tua tinta de base. Aí, você vai trabalhar com as sombras. Você vai começar aqui, aonde a folha está em cima da chaleira, né, do bico da chaleira. Aqui no cantinho, onde a pétala da margarida tá, no bico da chaleira. E aqui um pouquinho, aonde a própria chaleira acaba fazendo um pouco de sombra no bico, né, no próprio bico dela, né. Aí você, tá difícil de esfumaçar, só com a tinta mais escura, você já coloca um pouquinho da tinta de base, que no caso aqui é a telha, sempre. A tinta de base é sempre um tom bem mais claro, né, do que a sombra, então você já consegue esfumaçar. Aqui embaixo do biquinho, um pouquinho. Aqui nessa voltinha. Um pouquinho aqui. E olha só, tá prontinho. Aí a gente vai fazer a luz. E aqui um pouquinho também, vamos fazer um leve toque de luz, porque a chaleira, né, tá fazendo um pouco de sombra em cima do bico. Então, aqui a gente vai fazer uma leve luz para que dê o efeito da separação também, não é? Pronto. Aqui já tá prontinho. Vou fazer o pegadorzinho da chaleira. Deixa eu ver se tá aparecendo. Tá. Passei a tinta telha. Deixei um pequeno espaço onde eu vou pôr a tinta. Olha só. Agora, uma luz aqui. Uma luz mais fortinha desse lado. E dá uma esfumaçadinha. Retoco a minha sombra aqui, que eu tenho uma manchada, e pronto. Tá pronto o cabinho. Agora, a alça da chaleira, eu gosto de fazer mais escura. Então, eu vou fazer com esse é o rústico. Tô fazendo com o pincel o 151. Pego a tinta, mais de um lado do pincel, trabalho com o pincel em pé, faço essa voltinha e com o pincel em pé, eu vou trazendo essa tinta por toda a extensão do cabinho, que não estava aparecendo aqui o risco, mas ele estava riscadinho, tá, gente? Olha só.
Esse paninho, conforme a gente vai pintando, ele vai ficando meio enrugadinho, parece que vai descolando da tábua. Sem querer desmerecer o pano, gente, por favor, tá? E eu vou passar um pouquinho do telha por cima. Como aqui já deu uma passada fora, então vou dar uma reforçada aqui. E quase pronto. Eu acho que eu vou acabar. Não tô gostando dessa luz aqui de siena, de marfim, sabe? Ah, eu gosto de luz que aparece mesmo, de branco. Não adianta, porque... Mas já que eu comecei aqui, eu vou continuar, para que vocês vejam que dá para fazer também. Porque às vezes tem gente que não gosta da pintura tão saliente como eu faço, né? Com uma luz de branco. Ele dá meio que um contraste, meio aceso até. Eu gosto. Depois também, na hora que seca, depois dá para dar mais uma retocada. Ok. Vou fazer essas folhinhas desse lado aqui, bem simples, para poder trabalhar pelo menos 2 margaridas para vocês, né? Porque daí, pelo menos, eu faço esse lado da chaleria. Aí, depois, quando eu termino, eu mando a fotinho de tudo, né? Vamos lá, deixa eu pegar um pincelzinho maior para isso ser mais rápido. Nossa! Quanta bolinha essa minha tinta tá. Meu Deus do céu. E acho que eu não tenho mais tinta verde pinheiro, é só esse aqui mesmo. Tem que usar até o final. Não pode desperdiçar nada. Já vou fazer aqui embaixo, respeitando o caminho aqui, ó, das pétalas da margarida, porque como se eu já estivesse encapando as pétalas. Aí não tem perigo de eu manchar, né? Olha, bolinha, 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 bolinha de tinta. É que essa tinta é já tem bastante tempo já. Acho que, ixi, tem bem um ano. Tô enchendo de tinta verde pinheiro aqui, mas na realidade nem sei o que eu vou fazer ainda, gente. Ai, meu Deus. Vamos ver o que tem nesse potinho aqui, ver se tem alguma tinta que dá pra eu aproveitar. Ah, eu vi um verde bebê aqui, quem sabe é verde bebê ou é glacial, não é? Não é? Acho que é erva doce. Então, eu vou fazer a sombra com o rústico. Aqui, uma folha tá... As 2 folhas de baixo tá em cima dessa outra folha. Vou fazer um pouquinho aqui, na sombra das pétalas. Ok. Aí, vamos fazer a nervurinha. A nervurinha aqui da folha. Ok. Trazer algumas pinceladas. Olha só. Barulheira na rua. Desculpa, gente, mas não tem como evitar, né?
E hoje ainda é quinta-feira, hein? Porque quando é sexta, fica mais barulhento ainda. Mas deixa o povo se divertir, né? Ainda não é muito tarde, deixa a moçada se divertir, porque eu já fui bem jovem também, então... Graças a Deus eu estou aqui até hoje, sinal que a juventude me fez bem. Olha só, agora vamos lá. Vou usar... Não acredito que eu tô fazendo e não tá aparecendo o que eu tô fazendo, né? Ai, meu Deus do céu. Fala a verdade. Eu vou usar para fazer a luz na folha o erva doce verde soft. Vou trabalhar, ó, trazendo essa nervurinha e essa nervurinha. Ok? Como que ficou? Aí, vamos fazer a luz. Certo? Aí, vamos aqui fazer essa nervurinha da folha. Olha. Fazendo uma separaçãozinha, né? Certo? Aqui eu vou pôr um clarinho desse lado também. Depois eu vou pôr mais um pouquinho de marrom, tá? Deixa eu ver se tá aparecendo, tá? Aí, fazer aqui. Você põe e dá uma pincelada para que a tinta esfumace. Aí, você vem aqui de cima da pontinha, trazendo a tinta e esfumaça. De modos que essa parte fica se sobressaindo em cima dessa, em luz, ó. Ok? Aí, aqui eu tinha feito um pouquinho do verde soft, mas eu vou pôr mais, porque esse é o lado da sombra. E ao lado inverso, a gente vai fazer a nervura com a tinta em tom de luz, né? Com a tinta mais clara. Eu vou pegar um pincelzinho menor. Fazer algumas nervurinhas. Ok. Essa aqui, como ficou meia, não vou fazer em todas, mas essa daqui, como eu vi que ela ficou menor e mais mirradinha, então a gente faz uma dobrinha. Ok? Acho que eu vou ter que fazer o outro lado da folha daí, né? Porque não pegou essa. Mas vamos aqui agora trabalhar com a margarida. Essa daqui tá ótima porque ela tá bem separada. Olha só, meu clareador. É daqui que eu tiro para poder misturar com água. Só que agora eu vou usar ele puro. E por baixo da tinta, na pintura. Por quê? Porque eu quero que essa margarida fique com um fundo mais, assim, digamos, transparente. Vou pegar outro pincel. Pra pegar bem a outra tinta em cima. E eu vou fazer aqui, nem sei se vai combinar tanto, mas eu vou fazer com cinza. A sombra das pétalas da margarida. Tá vendo, ó? Eu passo preenchido bem de clareador. Bem cheinho de clareador as pétalas da margarida. Passei. Agora vamos procurar o cinza. Eu gosto de usar o cinza chumbo,
Mas eu vou usar hoje só se eu achar o cinza mais claro, o cinza mesmo. Esse cinza chumbo eu acho que é bem escuro. Não apareceu. Então, vamos de cinza lunar. Cinza lunar. Deixa eu bater aqui esse vidrinho aqui, porque essa tinta tá meio dura, que é meio antiga. Tá cheia de pedacinho, de bolinha. Aí a gente vai pegar o cinza lunar. E vamos passar em volta do miolo. Em volta do miolinho. Pouca tinta, mas não muito pouca. Aí você vai trazer pra fora, de modo que aqui fica mais claro, na beiradinha, na ponta da pétala fica mais escuro. Você vai varrendo essa tinta pra fora em formato de raio, ó, como se fosse raio, ó, puxando, ó, no sentido, assim, ó, pra fora. Pra quê? Aqui fique mais escuro e nas beiradinhas fique mais claro. Ok? Você pode até pegar o outro pincelzinho menor. Um pouquinho do cinza chumbo. E fazer alguns lugarzinhos, principalmente nas emendas das pétalas, né? Entre uma pétala e outra, um pouquinho de cinza para dar uma escurecida a mais. Mas bem de leve. Pode ser até como você pode pegar o teu cinza e misturar com um pouquinho de preto para fazer isso aqui para ficar mais escuro. Mas tô achando que tá bom aqui. Aí a gente vai pegar um branco. Eu tenho um branco aqui. Ele tá bem gostosinho, esse aqui. Bem cremosinho. Vou ver se tem um outro aqui. Esse aqui tá melhor. Eu sempre tenho branco assim, gente. Mais molinho, menos molinho. Ó, cinza aqui, onde é que tava? Um branquinho pra fazer. Esse aqui é o... Acho que é esse mesmo. Esse aqui eu pus azul pra poder ficar um branco ótico. Só que eu acho que eu coloquei azul demais, daí ficou meio azul bebê. Ai, meu Deus do céu. Olha a diferença. Dá pra ver? Olha só. Ficou azul bebê o meu branco. Então, vou pôr um pouquinho do outro aqui. Pôr um pouquinho de água. Se você não quiser pôr água, você pode pôr soro fisiológico. Eu coloco água porque eu uso tão rápido a tinta, então não dá tempo de estragar. Mas você pode usar esse produtinho aqui. Nossa, que inclusive tá rachado. Esse produtinho aqui, ó, que é o Aquarela Silk da Acrylex. O biquinho desse daqui tá quebrado, rachado. Nossa, que dó. E eu não vi o que que acontece. Ele deve estar evaporando, né? Porque o Aquarela Silk parece que tem álcool. Olha só. Tá vendo o barulhinho da tinta? Ó, já ficou melhor. Ó. Tem uma peneirinha aí, qualquer hora eu vou peneirar esse pincel, essa tinta. Tem um aqui que tá mais molinho, deixa eu ver esse aqui e esse aqui. Meus pincéisinhos pituá.
Agora, eu vou pegar a tinta de um lado do pincel, do pituá também. Vou deixar um ladinho sem tinta. E o lado sem tinta é que eu vou pôr aqui em cima da pétala e vou trazer para dentro. De modo que aqui em cima na pétala vai ficar mais forte de tinta branca, né? E conforme você vai trazendo, essa tinta vai ficando mais clarinha aqui. Vai sumindo o branco, né? E o que que aparece? O fundo. Olha só. Procura pegar a tinta sempre do mesmo lado do pincel. Será que tá aparecendo a tampinha de tinta que eu tô pegando? Ó, eu pego assim, de um lado do pincel e vou trabalhar o outro lado do pincel. Eu faço isso com um pincelzinho chato, mas aqui com o pituá também, ele dá um efeito bom pra margarida. Ixi, onde que eu pinguei tinta? Depois a gente põe um acabamentinho aqui, alguma coisa. Nada que desabone o pano. Olha só. Com o pincelzinho pituá. O que que vai dar? Um efeito meio de transparência na pintura. Ok? Se você ficar passando muito o pincel, o que que vai acontecer? Ele vai ficar aquele tom pastel, né? Na pintura. E o que a gente quer? Não, a gente quer que ele fique... A gente quer que ele fique com essas ranhuras e com essa transparência. Olha só, fica as ranhuras, que já acaba imitando aqueles filetezinhos de dobras, né? Nervurinhas nas pétalas da margarida, não é? Então, vamos fazer mais uma aqui. Primeiro, a gente vai fazer... Deixa eu ver se tá pegando bem essa outra aqui também. Primeiro, nós vamos trabalhar com o clareador. Oxi. Então, a gente vai trabalhar bem, ó, ela vai ficar bem besuntadinha de clareador, para que as outras tintas depois corram bem por cima, deslizem com facilidade. O clareador tem que estar na pétala toda bem preenchido. Porque o clareador tá fazendo o papel de base na pintura. Como o telha aqui, ó, é a base da pintura da chaleira, e depois nós vamos fazer a sombra, né? E a luz, para dar esse efeito, o que acontece? Na margarida, ela tem que estar bem besuntada de tinta, bem cheinha de tinta, por quê? Porque isso aqui é a base. Não tem cor, mas é a pintura base. É a tinta base de fundo da tua pintura. Não é em tudo que fica bom, mas em algumas flores, tipo a margarida, ela realmente dá um efeito bem bonito. Passamos ao que a gente vai fazer. Cadê meu pincel que eu usei a tinta? Cinza. Nem sei mais onde que tá. Agora tem um aqui. Deixa eu pegar o pincel. Ah, meu pincel tá meio sujo de verde. Eu coloquei na tinta cinza e vou limpar ele no pano. Aí o que que acontece? Ele fica mais cinzinha. Pego a tinta cinza, vou passar aqui em volta do miolo, né? Passei. Dou uma limpada no pincel e venho varrendo essa tinta pra fora, em forma de raio, no sentido da pétala. Essa pétala vem pra cá, você põe aqui. Essa aqui você vai trazendo no sentido da pétala. Se a pétala tá vindo pra cá, você não pode fazer assim.
Você tem que fazer ela mais retinha, olha só. Tá? No sentido da pétala, sempre. Essa aqui tá meia deitadinha, meia tombadinha, então, aí a gente dá uma baulada nas pinceladas. Mas, caso contrário, ela tem que ficar retinha. Daí, a gente vai pegar, como eu fiz nessa, né? Vou fazer nessa, nas divisão das pétalas da margarida, eu vou pôr um pouquinho de cinza, chumbo. Mas eu ainda vou fazer um cinza chumbo mais chumbo, gente. Eu tô gostando dele. Limpa o pincel e vem esfumaçando essa tinta aqui. Bem de leve, de pouquinho. Não tenha medo de fazer isso. O importante é que a base embaixo, com o clareador, que é a tua tinta de base, até a base da tua pintura aqui, o importante é que o clareador esteja bem cheinho. Aí, vamos lá para fazer a partinha do branco. Vou por aqui em cima da chaleira e vou pegar o branquinho. Olha só. Deixa eu dar uma limpadinha no pincel. Então, eu vou pegar um lado do pincel e vou pôr na tinta. Ok? Olha como tá no pincel, tá vendo, ó? Um lado com tinta, um lado sem tinta. Esse lado com a tinta vai ficar pra fora e você vai colocar aqui, ó, na margarida. Põe aqui na beiradinha, puxa pra dentro e olha. E conforme você vai puxando o pincel, você vai levantando ele, porque olha, ele vai dar esse efeito das ranhuras. Ok? Tinta de um lado do pincel, é um pincel pituá, esse é o número 6, o número 8, olha só, ele é mais larguinho, ok? Olha aqui, ó. Nossa, gente, que diferença desses pincéis. Olha só. Não vou ficar falando muito, não, senão eu vou começar a chorar já. Olha só. Põe a tinta voltada para fora. Põe o pincel lá e você traz para dentro. E conforme você vai trazendo, você vai levantando o pincel, soltando ele do chão. Como se fosse um avião decolando o voo, né? Olha só. Porque vai ficar esses efeitos de ranhurinhas, né? Na tua pintura. Engraçado que o cinza lunar no vídeo ele parece meio azulado. Vamos lá, aqui. Tinta de um lado do pincel. Tá vendo, ó? Aqui, ó, ficou sem tinta cinza, mas tá com clareador. Não dá pra ver no vídeo, mas o clareador tá até aqui. Deixa eu pegar o lápis. O clareador tá até aqui, ó. Aonde tá o risquinho bem suave da margarida. Então, é dessa parte que você vai trabalhar. Olha aqui, eu fiz o risquinho. O que você vai fazer? Você vai pôr o teu pincelzinho com tinta de um lado, né? Esse lado sem tinta é que você vai esfregar no tecido. E o lado sem tinta vai soltando a tinta aos poucos. E a mão bem leve. Bem leve, gente. Bem leve. Olha só. Se você quiser tirar os gordinhos, né, da tinta, tudo bem. Eu gosto desses gordinhos, né? Vocês já sabem. Se eu ficar falando, vocês vão ficar falando assim, fica repetindo as coisas aí, já sei, né? Vocês vão falar isso pra mim. Ai, gente, desse jeito. Não liga não, gente, é que eu sou assim mesmo, tá? Eu pinto e fico conversando com a minha pintura, fico dando beijinho. Fico agradecendo a Deus por fazer essas coisinhas tão lindas. Fico agradecendo por essas coisas se formarem na minha mão. Porque
A gente pinta, o mundo gira e a gente pinta. E quanto mais você faz, melhor vai ficar. Então, melhor é sempre possível. E eu sempre digo, tá vendo? Ó, não tenham medo de usar seus pincéis, não tenham medo. Não tenham medo de ousar e usar com o teu material de trabalho, com o teu material de artes, né? Não tenha medo, porque o resultado vai sair. Pode não ficar idêntico ao meu, é claro, ninguém faz um idêntico ao outro, porque cada artista tem a sua assinatura, o seu estilo diferente, né, na pintura. E assim, não vai, mas você vai trabalhar e você vai ver que cada dia que você fizer mais você vai gostar, você vai ficar satisfeito com o resultado do que você está fazendo, ok? Vamos lá, então. Vamos fazer o miolinho, vamos, né? Pinta, Conceição. Pinta, Conso. Pinta porque você já falou demais. Muito demais mesmo. Meu Deus. Meu Deus. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos trabalhar. O miolinho eu passei amarelo. E daí eu vou fazer com o pincelzinho de quina. Também daí um lado da quininha com tinta, o outro lado sem tinta. A tinta escura, nesse caso aqui a rústica, para fazer os volumes do miolinho. Aqui na meia-lua do meinho e aqui. Colocou a tinta, dá umas batidinhas. Aqui também. Coloca a tinta. E vamos dando umas batidinhas para a tinta ir se fundindo com a outra, né? Olha só. Para ela ir se misturando e para dar o tom de degradê. Não é mesmo, gente? Olha só que lindinho. Aí, no lado contrário, a gente vai fazer com o branco. Olha só. Para dar esse efeito de volume e aquele abauladinho aqui, ó, no meio do miolo. E tem uma partinha do miolo que fica meio assim, né? Entradinha para dentro. Ok. Agora vamos achar um pincelzinho muito supimpa, que é esse meu remendadinho aqui. Ah, não, nem vou fazer com isso aqui, eu vou fazer com o cinza, para não ficar muito saliente. E vou fazer uns pistilos. Olha só, uns pistilos nas pétalas da margarida. Com o pincelzinho em pé, pouca tinta bem na pontinha e passando bem de leve, mas muito de leve, para dar nossa, um risquinho assim, ó, bem suave. Olha. Essa de hoje eu digo para vocês, é uma videoaula. Tá bem explicadinha, gente. Nossa, até eu tô gostando de mim. Até eu tô contente hoje. Ok? Vou fazer a folhinha aqui, uma folhinha só eu vou fazer para não encomendar mais, porque do outro lado eu fiz o favor de não ver que o celular não tava pegando bem a folha, né? Mas eu tô... Esses cinegrafistas amadores de YouTube, olha, eu sou uma negação mesmo, viu? Ah, eu não sou uma boa cinegrafista, tô bem amadora mesmo. Passei a tinta verde pinheiro. Cadê? Tá aqui meu molhadinho. Vou dar uma molhadinha.
Um clareadorzinho diluído com água. Eita! Um clareadorzinho diluído com água. Aí vamos trabalhar com a tinta. Essa tinta é o rústico. Vamos fazer a nervurinha do meio e dar umas puxadinhas para dentro. E a sombra desse lado. E com o verde soft, nós vamos fazer esse ladinho aqui. Põe a tinta, passa o pincel. Nesse caso, é bom ficar dando algumas pinceladas para que você faça com que essa tinta se esfumasse em cima do verde pinheiro, né? Daí a outra aqui, deixando essa saliência como se fosse uma dobrinha, né? Da folha. E vamos aqui desse lado fazer a luz do meio da folha. Pronto, vou pôr uma dobrinha aqui desse lado também. Ok. Agora deixa eu levantar, ver como é que eu faço para pegar um botão. Esse botão aqui, esse aqui. Fazer o botão. Vamos encher com o clareador. No caso aqui, eu tô usando o clareador como a tinta base de fundo para a margarida, então vou usar para o botão também, tá? Não é clareador diluído, tá? Daí é o clareador puro, ó, o pastosinho mesmo, na mesma consistência da tinta. Aí nós vamos pôr um pouquinho de cinza lunar. Vou dar uma aumentadinha nesse botão aqui, para ficar um botãozinho mais de margarida mesmo, né? Um pouquinho do cinza chumbo. E agora a gente vai usar aquele pincelzinho que eu usei para fazer as pétalas. Só que eu tô achando que ele tá muito largo. Tá igual aos outros. Acho que esse aqui tá mais estreito. Tá, vamos ver se eu consigo fazer com esse. Tá bem molhado. Bem molhado. Secar ele bem, vou ter que lavar de novo, porque sequei no pano do lado que tava a tinta vermelha. Eu tava pintando agora há pouco antes um pano com umas tulipas vermelhas. Depois eu vou pôr a foto para vocês lá na comunidade. Ficou realmente muito bonito. Então, o que nós estávamos fazendo? O botão. Aí eu vou pegar o pincel do mesmo jeito, da mesma maneira, eu vou pegar a tinta de um lado do pincel. Só que eu vou trazer mais para o centro, para que fique ai, pus muita tinta. Aqui, olha só. Aí, para fazer as sépalas, tem que usar um pincel menor e a tinta verde. Só que daí eu vou passar aqui, mas ele vai meio que... não vai aparecer muito, porque teria que fazer quando o botão já tivesse mais seco, né? Mas eu quero fazer agora para vocês, para fazer um pedacinho de acabamento aqui do risco.
Pega o pincel, como eu falo, né? De um S raso. Olha só. Aí fazer uns cabinhos. Esse pincel tá muito grosso para fazer esses cabinhos. E tem alguma coisa menor aqui. Só não sei onde é que tá. Mas que tá, tá. Aí a gente vai fazer um pouquinho de luz também nessas sépalas da margarida, do botãozinho de margarida. E vamos fazer os cabinhos. Tá aparecendo? Tá. Os cabinhos. Aí, deixa eu falar pra vocês. Eu não fiz chãozinho aqui, eu fiz sombra, porque eu vou fazer esse desenho no estilo guirlanda, ó. Como se ele tivesse sem base de apoio. Aí, você tem que fazer uns acabamentos aqui embaixo para que não fique voando, né? Como se fosse uma guirlanda, alguma coisa assim, um arranjo, né? Tipo coroa, sei lá, alguma coisa do tipo, tá? Pode fazer assim, caidinho. Aqui um pouquinho. Não sei se vou fazer decoração na chaleira, talvez eu faça uns arabescos depois com tinta dourada. E daí a gente vai fazer os acabamentinhos. As florzinhas de miosotes, aquela que eu gosto de fazer. Aquela que eu gosto de fazer. Com a tinta branca. Pincelzinho pituá. Esse aqui é um pituá antigo que eu não sei de... É marca da Tigre. Mas eu não sei dizer qual a referência. Porque se eu achar a referência aqui embaixo desse monte de tinta, é capaz de eu querer comprar outro. Ele é bem bonzinho. Mas, enfim, não tenho que estar procurando isso agora. É um pitualzinho como se fosse o número 6. Um pituá. Aí, você pega a tinta, põe o pincelzinho em pé. Eu tiro a primeira gota batendo numa tampinha. E daí, você vem aqui. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Você tá fazendo essas miosotes. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ok? 1, 2, 3, 4, 5. Aqui vai ser mais. Aqui mais um. Vamos lá. Ó, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. E 1, 2, 3, 4, 5. E 1, 2, 3, 4, 5. Aí, depois que faz isso, o que nós vamos fazer? O pendãozinho. Aqui o pendãozinho, ele vai pra cima e depois desce. Ó. Ok. Aqui também, ele vai pra cima, daí desce. Aqui ele já desce. E prontíssimo. Aí a gente vai pôr o miolinho amarelo. Gente, notem que esses miolinhos
É bem simples, é só para dar uma gotinha de tinta no meio desses miosotes, né? Dessas florzinhas, dos mosquitinhos. Como eu disse, né? No caso aqui desse... Tá mais para mosquitão. Vou pôr uma florzinha aqui num lugar que eu tô achando que tá faltando. Agora nem sei onde eu coloquei o pincel, mas... Tá aqui. Vou pôr uma florzinha aqui, ó. Que eu acho que fica bonito em cima da folha. E o miolinho. E pronto. Um brilhozinho, porque eu não sou de ferro, eu gosto de ouro. Muito ouro. Meu botão não ficou tão bonito, mas dá pro gasto. Vou pegar o cinza, fazer aqui como se fosse um alinhavado, né? Só para dar uns rabisquinhos na pintura. E pronto, gente. Olha só que fofurinha que ficou. Muito obrigada por vocês ficarem comigo até o final. Fiquem comigo até o final. Deixa o seu like logo no começo do vídeo para não esquecer, tá? Se inscreva no canal, compartilhe, compartilhe, compartilhe se você puder. Comente e se inscreva. E não esqueça do like, ok? Consul Pintura em Tecidos. A gente pinta e o mundo gira. Ou o mundo gira e a gente pinta. Vamos pintar, não vamos ter medo das tintas e dos nossos pincéis e dos nossos materiais de arte, porque somos artistas e temos que deixar fluir tudo que tem dentro da gente para esses paninhos, para isso que a gente pinta em tela, em panos, né, no tecido, na madeira, no gesso, na cerâmica. Vamos colorir o mundo. Tchau!